O assunto de hoje é tecnologia bom ou ruim, momento para usar, recurso, apoio, meio e como é que a gente vai lidar com isso. Porque, afinal de contas, é bonito demais eu ser um professor da informática, eu trabalhar com uma turma pequena, com uma turma de adulto, com uma turma num laboratório de informática que está à disposição, que tem 5, 6 professores para disputar um espaço, que tem um auditório sempre disponível, que tem uma sala, o laboratório de física fácil de utilizar, de matemática fácil de utilizar, e a gente começar a criar soluções dentro desse ambiente altamente privilegiado e altamente redoma de vidro, no sentido de ter muito pouco conhecimento externo, a gente cria um monte de solução e a gente chega na sala de aula, interrompe a aula, seja com um planejamento mais longo ou mais curto, um agendamento mais longo ou mais curto, interrompe a aula, chega e fala assim, olha que maravilhoso que eu trouxe, e apresenta um negócio qualquer. Pode ser um jogo, pode ser uma dinâmica, pode ser um experimento, pode ser um livro, pode ser uma pessoa falando, pode ser alguma interferência dessa. Você gera uma movimentação naquele ambiente. Em geral, é uma movimentação de euforia, de animação. O pessoal gosta dessa novidade, porque afinal de contas é uma novidade. O ser humano gosta de novidades, pelo menos a princípio. E aí, do nada, você, como pesquisador, sai daquela sala de aula, não volta para saber opinião, não volta para experimentar outra coisa, não se torna parceiro de ninguém, não tem uma carga horária disponível para conversar, para ajudar, para apoiar, para ouvir as demandas da pessoa. Ou seja, caiu de paraquedas, né? Parece um meteoro. Vai dar uma burdoada naquela sala e sai dali. A gente não sabe nem se o meteoro foi bom ou se foi ruim. Se o impacto daquela experiência foi bom ou foi ruim. No máximo, o tipo de feedback que vai acontecer é, olha, cheguei a esses gráficos. Olha, cheguei a esse artigo científico aqui bonitinho que eu vou colocar o nome do professor que colaborou. Mas na prática, qual que é a diferença? E aí, lidando com esse problema todo da redoma de vidro, eu vejo um problema gigante de romantização, que é você pegar uma solução que é muito adequada para determinado contexto, ou que no ambiente científico, ambiente de pesquisa, se mostrou adequada, e aí você leva isso para a sala de aula e entrega como se fosse a solução. Mas, atualmente, essas situações românticas têm se tornado ainda mais banalizadas por interferência da comunicação, da publicidade, do marketing, do capital. Porque é muito fácil. Se eu tenho uma empresa e eu tenho dinheiro para poder financiar a publicidade, e eu tenho uma agência que aceita e um veículo que aceita a publicidade, eu não estou comprovadamente apresentando uma informação que é validada, verdadeira para todo mundo, útil e imprescindível para todo mundo. E a gente vai ter situações do tipo, matricule seu filho aqui, porque na nossa escola tem lousa digital interativa. E, mais do que isso, as empresas, sejam as escolas particulares, sejam os governos, vão começar a correr atrás disso como uma solução, como algo imprescindível, e vão trabalhar com um negócio desse como se fosse algo que, de fato, melhorasse a educação. Mas espera lá. Você vai me vender a lousa digital interativa e você vai treinar um funcionário da escola? Vai adiantar o quê? Você vai me vender a lousa digital interativa e quem vai dar manutenção nesse equipamento? Qual é o benefício didático-pedagógico da lousa digital interativa? Será que, de fato, ela vale a pena pelos R$2.000, R$3.000 que ela vale? Em geral, a comunidade da educação recebe esse tipo de venda, de oferta,
de sugestão, como algo de extrema relevância, que vai ser um elefante branco gigantesco, que vai ser colocado na escola, e nossa, que ótimo, a minha escola agora tem algo mais de ponta da tecnologia. E aos poucos a gente vai perceber que a tecnologia não é lá essas coisas, não vai ajudar tanto assim. Ela vai ter momentos bons e momentos ruins. No vídeo que eu falei com vocês sobre a sala de aula, eu uso propositadamente uma apresentação de venda de um laboratório de informática totalmente informatizado, totalmente organizado, uma sala interativa, onde os alunos participam no quadro, veem o feedback na tela deles. E a gente começa a ter posicionamentos críticos em relação àquelas imagens bonitas pra caramba que estão colocadas ali, que, na verdade, antes de ter a tecnologia na sala de aula, a gente não tinha parado para pensar. Por exemplo, olha o tamanho de um monitor. Colocar um monitor para cada aluno numa sala de aula, esse aluno vai enxergar o quadro por onde? Ou ele vai enxergar o professor por onde? Torcendo o pescoço para um lado e para o outro? Ou eu vou colocar os monitores todos de lado para o quadro e aí o aluno vira de lado para assistir a aula? Para ver o professor, para ver a ordem de conteúdo, a sequência de planejamento, a sequência didática que está sendo apresentada. E olha que eu estou falando de uma coisa muito boba. Posicionamento de um monitor, que é algo que não tem como não estar na frente do usuário. Você vai colocar um monitor menor? Qual o tamanho de precisão de tela você tem? Que tipo de interatividade você tem ali? Você vai colocar um monitor maior? Inclinado? Como é que você vai lidar isso? Tanto ergonômico, tanto em relação à postura desse aluno, quanto em relação a acompanhar o que está à volta. Você vai fixar as cadeiras e os balcões, as bancadas no chão? Como é que você lida com esse ambiente? Se eu precisar fazer trabalho em dupla, eu tenho um aluno chutando o estabilizador e desligando o computador? Ou aquela caixinha que está lá embaixo, o aluno pode pôr o pé e descansar o pé nela? Não tem problema tomar choque, não pode pegar fogo, nada disso, né? Aí você vai ter que trancar o mouse com cadeado, porque aluno vai roubar mouse, aluno vai tirar para brincar. Professor pode pegar mouse e depois não devolver. Tem um monte dessas histórias. Lá no Paraná, por exemplo, a gente foi investigar uma história de um aluno que forçou a lateral de um gabinete, e a gente só descobriu essa história porque ele tirou só as 2 placas de memória, e aí, lógico, o computador não funciona mais, porque se ele tivesse tirado uma só, a gente não tinha descoberto tão cedo. Ele abriu, tirou as 2 placas de memória, levou para casa dele, e aí no dia seguinte, na aula seguinte, a hora que ligaram o computador não funcionou. E a gente tinha lá um protocolo. O computador não funcionou? Avisa o setor de TI para a gente recolher o equipamento. E aí esse laboratório tinha sido todo vistoriado pouco tempo antes. Quando ele não funcionou, a gente buscou a câmera rapidinho, já identificou o que aconteceu. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a tecnologia ela pode ser boa ou ser ruim, dependendo de um planejamento adequado que você tem à volta dela. Ela por si só não é boa ou ruim. Como a gente falou lá no primeiro dia, a tecnologia não vai resolver os meus problemas e ela também não vai ser o maior dos problemas. Lembrem-se que a gente está falando sempre de uma linha teórica, de uma linha de pesquisa e de posicionamento que chama informática na educação ou tecnologia na educação. Eu quero utilizar a tecnologia em prol da educação. Melhorar o ensino, melhorar a aprendizagem, melhorar a abordagem de conteúdo, melhorar a qualidade de vida do professor, melhorar todos os aspectos que envolvam a educação.
sem tecnologia. Parece ser um problema, né? Hoje em dia vamos lidar com a tecnologia, vamos incluir a tecnologia, vamos melhorar as nossas aulas utilizando tecnologia. Precisamos comprar computadores para a escola ficar mais atualizada, mais atual. Vocês já devem ter ouvido essa frase. E aí, toma cuidado, porque a tecnologia pode atrapalhar mais do que ajudar. E não é novidade para ninguém que, ao incluir um novo equipamento, novos imprevistos acontecem. Se antes a falta de luz numa aula da parte da manhã não atrapalhava para minha aula acontecer, agora, com o laboratório de informática, ou com o projetor, ou com data show, ou com algum equipamento elétrico e eletrônico que você esteja dependente dele, a falta de luz vai fazer com que a sua aula de fato não aconteça. Porque, lógico, é maravilhoso você ter um PowerPoint para dar aula. Agora, você está preparado para dar aula sem o PowerPoint? Ou você está dependendo tanto do seu notebook que se você chegar para dar aula e ele não ligar, você não consegue abrir a boca? A sua aula perde quanto se o seu notebook não funcionar? A sua qualificação perde quanto se você, por acaso, não conseguir projetar o seu PowerPoint? Até que ponto você gerou uma dependência do PowerPoint? Até que ponto você tem plano A, B, C, D, E? Deu problema no PowerPoint? Você tem, seu orientador pode abrir o PowerPoint, você pode abrir o PDF do texto, você pode abrir o arquivo Word do texto, seu orientador pode abrir o arquivo Word do texto, PDF do texto. Você pode, inclusive, fazer algumas alternativas, que, inclusive, eu já sugeri, a gente já fez isso algumas vezes, no grupo lá do Pós-Doc, que é o seguinte: Daniel, estou sem internet. Não se preocupe, faz o seguinte, me liga pelo WhatsApp, usa o 4G, que eu te coloco com o meu telefone aberto no microfone do meu computador e você fala para todo mundo e escuta todo mundo. Perceberam? Uma alternativa que, no caso, era acessível para todo mundo que estava participando da reunião. A palestrante do dia teve um problema na internet dela. Ela conseguia falar sem o PowerPoint. Um outro membro do grupo tinha o PowerPoint dela. E aí eles não sabiam como é que iam fazer para a reunião acontecer. E a sugestão foi: ou me liga ou chama pelo WhatsApp. E a gente usa uma outra plataforma, uma outra tecnologia. Então, fiquem atentos. A tecnologia pode atrapalhar mais do que ajudar. Em geral, ela vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Porque quando ela te atrapalhar, ela vai te deixar de pé e mão amarrado. Você não está preparado para os imprevistos. Algumas características que fazem com que ela te atrapalhe. O computador por si só não ensina. Então, cuidado com demandar um aspecto muito grande de responsabilidade em cima da tecnologia. Não, estou levando um jogo para a aula vai ser boa. Calma. Você pode levar um baita jogo para a aula e com 15 minutos a aula ser um fiasco. Fiasco. Eu tenho uma experiência disso numa ONG em Tanguá, no Rio de Janeiro, quando a gente foi em 2017. O que aconteceu? A gente foi para uma ONG, chegou lá, levou um monte de oficina, um monte de palestra, um monte de coisa para fazer. Chegou lá um grande amigo meu, Marcos Alessandro, que é médico, falou: poxa, Daniel, os adolescentes estão malucos querendo um computador. E você trouxe quebra-cabeça, recurso didático feito com lixo eletrônico. Eles até estão gostando, mas eu queria mesmo que a gente colocasse um computador aqui. Você tem computadores aqui na ONG? Tem. Pega um para mim, fazendo um favor. A gente pegou um computador, montou uma mesinha dessa de sala de aula, com uma cadeira. Como tinha muito adolescente, eu peguei 2 sites que tinham jogos
digitais, né? Jogos de antônimos, sinônimos, jogos de liga-pontos e coisas assim. Chamei um aluno do grupo Tech, que é o Francisco, e um outro aluno, que é o Miguel, para me ajudarem. Um dos dois alunos ficava no computador marcando o tempo para que cada adolescente usasse o computador, e o outro formava a fila. E aí o que a gente fez? Cada adolescente podia ficar 2 minutos no computador jogando, e a hora que terminasse os 2 minutos ele tinha que sair para o final da fila. Os jogos que foram selecionados eram propositadamente jogos mais chatos, menos estimulantes, menos atrativos. E o que aconteceu com 10, 15 minutos com aquela fila? Desapareceu. O computador ficou vazio. Nossa, mas o computador ficou vazio? Sim. Por quê? Porque não é o computador que resolve, é a qualidade da informação que está dentro dele. Não é o adolescente que adora tecnologia. É que você dá um monte de livro-texto para ele ler e ele tem um jogo divertido no celular, ele prefere o quê? O jogo divertido do celular. Não é a família que não gosta da tecnologia, é a criança e o adolescente que pega o celular e passa o dia inteiro nele. Então é questão da gente fazer o uso adequado para tirar proveito. Então, como é que faz isso? Professor e aluno tem que assumir responsabilidade. Pessoal, estou trazendo aqui um jogo para vocês. Se vocês se comportarem nas próximas 3 semanas, eu vou trazer um jogo para vocês brincarem durante metade da minha aula. Minha aula vai ser uma dinâmica. E aí você chega na dinâmica, os alunos aproveitam, gostam, participam. Ou seja, você deu uma baita de uma recompensa por eles terem cumprido aquilo que você esperava. Ou então você leva, experimenta a adesão, engajamento, e aos poucos você vai aprimorando e vai tendo a turma cada vez mais na sua mão. O professor deve estimular. Se você pega uma turma de alunos, joga no laboratório de informática e não dá instrução, ou dá uma instrução ruim, o que vai acontecer? Todo mundo para rede social, todo mundo para jogo. Ah, mas o resultado do trabalho, a qualidade do trabalho na internet é muito plágio. Claro que é muito plágio. Você, na elaboração do trabalho, você pediu para pensar? Porque se você colocar uma pergunta que o aluno digita no Google e traz a resposta, você acha que ele vai pensar para quê? 50 minutos para produzir uma redação. O aluno entra nos primeiros 2 minutos na internet e acha a redação pronta. O que ele vai fazer? Brincar e se divertir durante 45 minutos, pegar a redação pronta e te entregar. O problema está na tecnologia? Não, o problema está na elaboração da atividade. Por quê? Porque a tecnologia, ela vai favorecer e vai facilitar o acesso à informação? Vai. Qual é o problema dela? É que um aluno que não tem acesso à informação, eu peço dele um esforço de memorização, de aprendizado, de conexão de informações, de criatividade. Agora, um aluno que tem acesso à informação que quiser, ao passo de digitar 2 palavras na internet, eu preciso explorar muito mais. Como é que eu vou explorar esse aluno? Ponto de vista, posicionamento crítico, comparação, correlação, análise temporal, análise histórica, relação de um fato com o outro. Percebem? Se você começa a lidar com o ambiente de informação tal como ele é, e não pedindo uma informação, se eu pedir em que ano aconteceu a guerra tal, o que o aluno vai fazer? Digitar no Google, ano, guerra tal, vai vir a resposta e escrever a sua prova. Agora, o que mais aconteceu no mundo
durante a época da guerra tal. O que motivou o final da guerra tal? Quais são os impactos da guerra tal no dia atual? Percebem? Aos poucos você se aproveita do excesso de informações que a internet traz e você melhora a qualidade do seu aluno no sentido de ter posicionamentos em relação àquelas informações que ele tem acesso. A tecnologia ela pode ser usada em diferentes momentos. Ela pode ser utilizada como base, ou seja, tem excesso de informação, eu posso pedir aos alunos que busquem antes de eu explicar. Logo, a minha explicação já vai ter um nível de entendimento mais alto. Eu posso ter a tecnologia sendo usada como meio, seja para acompanhamento, seja para reforço. O que é isso? Ao invés de dar a aula falada cuspigis, eu vou dar aula usando PowerPoint. Eu estou usando uma tecnologia como meio para transmitir a informação que eu quero. Lembrando que a transmissão de informação não é apenas verbal. A transmissão de informação ela é verbal, visual, tátil. Todo o aspecto sensório vai ser importante para recebimento dessa informação, para transmissão e para recebimento. Eu posso usar a tecnologia como reforço. Eu continuo dando a minha aula tradicional, minha aula do jeito que eu dava, não precisa ser tradicional, né? Mas do jeito que eu dava. E aí eu utilizo a tecnologia para que os alunos encontrem alguma alternativa, algum material complementar. Claramente o uso de tecnologia para vocês fazerem busca, pesquisa na internet, leitura de texto, e trazerem utilizando como reforço para minha aula. Ah, mas eu vou utilizar a tecnologia como fim também? Vou. O resultado da aula, o resultado daquela conversa vai ser entregue, vai ser avaliado por uma tecnologia. Eu não estou dando exemplos físicos, né, presenciais, de aulas onde se usa a tecnologia de modo inadequado. Eu gosto muito de fazer isso, inclusive. Levar todo mundo para o laboratório e dar uma aula teórica. Ou 10 minutos de aula teórica. E aí parar no meio da explicação, virar e falar, galera, só um pouquinho, para do jeito que vocês estão. Agora, na posição que vocês estão como estátua, façam uma avaliação muscular, uma avaliação da postura de cada um de vocês. Está adequado? Vocês estão à vontade para prestar atenção, para acompanhar? O ambiente que a gente está utilizando agora para a aula é o melhor ambiente possível que a gente tem aqui na instituição? Ou não? Essa é uma recomendação que eu faço para vocês, tá? E vocês, de vez em quando, não precisa nem pedir os alunos para fazerem, mas vocês mesmos fazerem com vocês. 15 minutos de aula? Beleza. Toda aula minha, com 15 minutos de aula, eu vou tomar um copo d'água. Na hora que eu for tomar um copo d'água, que eu estiver bebendo, eu vou olhar, vou passar uma panorâmica na turma e eu quero ver como é que está a postura. Será que a minha aula, o mais adequado é aqui mesmo? É nessa ordem mesmo? Ou tem que mexer em alguma coisa, eu posso experimentar alguma coisa diferente? Mau uso de tecnologia. Tem um monte, tá? Um dos piores maus usos de tecnologia é o PowerPoint. Por que é o PowerPoint e é o projetor, né? Por alguns motivos. Primeiro motivo. Em geral se usa muito texto. Em geral se usa muita cor. Em geral se depende muito dele. Em geral se tem informação demais. E se atropela as informações. Então você utilizar o PowerPoint adequadamente significa que você se preocupou com as cores, você se preocupa com a velocidade de passar os slides, você se preocupa com ler pausadamente o que está escrito ali e explicar pausadamente para que as pessoas entendam, de modo que
Se tem um slide cheio, a sua audiência vai ler o slide cheio com calma. Ah, Daniel, mas não é a ideia que eles leiam. Ok, deixa claro isso antes ou troca o slide. Por exemplo, você quer falar sobre formatação de texto, alinhamento justificado, centralizado ou alinhado à direita ou à esquerda. Ok, você pode colocar um slide com um texto grande mostrando o alinhamento. Mas você avisa antes, galera, ó, estou mostrando esse slide aqui, mas é só um exemplo, não precisam ler o texto. Estão vendo que esse aqui está alinhado dos dois lados? Estão vendo que esse aqui está alinhado só de um lado, o outro está irregular? Deixe isso muito claro, porque isso é ruim. Vocês já devem ter passado por situações dessa em evento, em palestra, em reunião de pais, reunião de professores. O mau uso do projetor e do PowerPoint é terrível. Tamanho de letra, letra pequena demais. Ah, mas como é que resolve letra pequena demais? Abre o seu PowerPoint antes de começar a sua aula, bota no slide com a menor letra possível, gruda as costas no final da sala, em cada uma das quinas, e lê. Se você grudar as costas em cada uma das quinas, que é onde vai estar o seu aluno mais longe, e ler adequadamente, perfeito. Seu PowerPoint não tem grandes problemas de visibilidade. Ah, Daniel, mas poxa, cada sala que eu for vou ter que fazer isso? O ideal é esse. Ah, mas como é que eu resolvo? Resolve o seguinte, tamanho mínimo 24. Se você utilizar tamanho mínimo 24, você não tem grandes problemas com visibilidade de tamanho de letra. Nossa, Daniel, mas como é que você sorteou esse número? Não. Eu fui coordenador do EAD, a gente tinha 7 polos, e eu pedi uma análise de cada um dos polos para ter certeza que era visível o slide que a gente estava projetando em cada uma das aulas. E a gente fez esse estudo e a gente descobriu que 24 era uma fonte mínima, perfeita, para que as pessoas assistissem e enxergassem. Não estou nem falando de acessibilidade, tá? Não estou falando de deficiência visual, baixa visão, tipos de equipamento, nada disso. Estou falando genericamente. Ok? E o nosso curso era tudo, em geral, era projetado ou num laboratório de informática, então cada monitor tinha, cada computador, né, estava sincronizado, ou era na frente da sala. Você tinha um projetor jogando na frente da sala e todo mundo sentava em volta para assistir. Uso inadequado de tecnologia, por exemplo, laboratório para atividade que pode ser feita em sala. Usar inadequadamente o espaço e o ambiente é uma das piores coisas que tem. E é uma moda absurda para quem acha que vai ser um professor high-tech. Atualizado. Ah, não. Aquele professor, aquela professora é fenomenal. Ela leva sempre a gente para o laboratório. E aí você vai dar uma olhada na aula e ela deu uma aula teórica no laboratório. Pode ser uma aula adequada? Pode. Como? Eu, por exemplo, como eu tenho turmas pequenas, em geral, eu levo a galera para o laboratório e eu falo com eles o seguinte, olha, eu vou dar essa aula teórica aqui no laboratório, mas eu quero deixar vocês livres para algumas coisas. Por isso eu estou trazendo para cá. Primeira coisa, não se preocupem com postura. Então, claro, vocês não vão colocar o chinelo ou o tênis ou a sandália em cima da cadeira. Mas colocar a perna em cima da cadeira, não vejo problema. Eu quero que vocês tenham acesso à internet estável para vocês pesquisarem se tiverem alguma dúvida de alguma coisa que eu estou falando. Terceiro, a minha aula não é dada para você ficar me olhando. Você pode ficar olhando tranquilamente para o seu monitor. Eu vou te pedir para olhar para mim quando eu estiver escrevendo alguma coisa no quadro. Esquematizando alguma coisa, porque eu normalmente não escrevo. Não passo texto. Eu sempre faço algum esquema. E aí eu gosto dessa ideia, porque o aluno com aquela foto do quadro, ele vai conseguir lembrar da aula que teve. Ou seja, você pode utilizar o laboratório de informática para uma aula teórica? Pode. Mas você pode, em geral, você tem uso inadequado desse espaço. Em geral. Ou seja, a gente vai chegar num ponto de
tecnologia ajuda ou atrapalha? Não tem uma resposta certa, tá? Não tem uma resposta de ela sempre ajuda, ela sempre atrapalha, ela mais ajuda que atrapalha, ela mais atrapalha que ajuda. Não, isso não existe. O que existe é caso a caso, o profissional avaliar cada um dos pontos positivos e negativos. O que eu garanto para vocês é, não existe nenhuma situação 0% ajuda e não existe nenhuma situação 0% atrapalha. Óbvio que também não existe 100% ajuda e não existe 100% atrapalha. Vai ser em geral 70-30, 80-20, alguma coisa por aí. Tá? E a tecnologia ela pode ser muito inclusiva ou pode ser muito excludente. Por exemplo, problemas de saúde. Vocês já olharam de lado a postura de alguém usando o celular? Já olharam esse grau que está colocado aqui, ó, entre a postura ereta e o sentado no computador? Esse grau de envergadura cervical? Gerar pessoas cada vez mais corcundas, cada vez mais com os tendões encurtados. Será que essas pessoas estão tendo benefícios com a tecnologia ou prejuízos com a tecnologia? Como é que você lida com análise crítica? A pessoa tem uma análise crítica ou ela pega um resumo na internet? Ela segue as orientações ou ela olha do colega e pede alguém para fazer? Porque esse é um dos pontos, né? Com a tecnologia fica muito fácil a gente pegar, por exemplo, abrir uma videoconferência em outra plataforma, eu pegar o WhatsApp aqui, abrir uma videoconferência no WhatsApp e alguém fazer a prova por mim. Com fone Bluetooth, com fonezinho pequeno, cabelo em cima. Com uma caneta que aparece o resultado da questão, porque ela tem uma câmerazinha. Eu tenho vários equipamentos desse. Um dia eu vou trazer para vocês darem uma olhada, mas eu tenho um monte desses equipamentos de detetive. Por quê? Porque eu gosto de conhecer esses equipamentos para ver que tipo de alternativa os meus alunos podem utilizar para coisas que antes era jogar borracha, responder alto, perguntar de um jeito que a outra pessoa interprete. Agora você tem uma caneta, parece muito com essa aqui. A única diferença é que ela tem um pontinho aqui, que é uma câmera. E o aluno pode fingir que está escrevendo e, na verdade, está escaneando a prova para alguém que está em outro lugar assistindo. Porque o equipamento está cada vez menor e o acesso está cada vez mais fácil, muito barato. E como é que você lida com isso? Imaginar que você vai proibir é até uma alternativa, mas, desculpa, sinto te informar que você não tem controle. Por exemplo, eu vi um estudo há um tempo atrás de que as pessoas colocavam um chip aqui, ó, entre o dedão e o indicador, que era o cartão de saúde. Era um cartãozinho de memória colocado aqui, e ao encostar o outro aparelho, ele transmitia informação para o chip e tirava a informação do chip. Já pagaram conta naquelas maquininhas de cartão que você chega e encosta o cartão e ela apaga? Daquele mesmo jeito. Então, assim, limitar é uma possibilidade? Mais ou menos, pode até parecer, mas em geral não é uma possibilidade interessante. A gente pode encontrar caminhos que são mais interessantes, que são esses de análise crítica. Plágio. Plágio tem os dois lados, né? O plágio tem o lado de desconhecimento, o lado de maldade
E esse lado de desconhecimento pode ser por parte do aluno, pode ser por parte do professor também, porque o desconhecimento por parte do aluno é que alguém instruiu ele de um jeito que ele ainda não sabe. Eu já passei por situação dessa. E desconhecimento do lado do professor é muito mais grave, é muito mais crítico, é muito mais sério. Porque o plágio, na minha opinião, quando você identifica o plágio, eu gosto muito de olhar o lado do professor para tentar identificar quais são as estratégias que ele pensou antecipadamente para minimizar plágio. E a prova foi feita à distância. Como é que a gente vai lidar com plágio? Passo número 1, passando um programa de plágio. Passo número 2, qualquer língua tem uma estrutura frasal. As pessoas escolhem intuitivamente estruturas frasais. E a hora que você lê um texto escrito por uma pessoa e um texto escrito por uma outra pessoa, dá para perceber a diferença. Por exemplo, eu peguei um artigo para avaliar um tempo atrás, que um dos autores era da área de exatas e o outro autor é da área de direito. Um dos autores escreveu algumas seções, o outro autor escreveu outras seções e eles rechearam o texto. O meu feedback para eles foi: o texto está rejeitado porque foi claramente escrito por duas pessoas somando uma parte à outra. Não é um texto, são dois textos. E como é que para mim precisa ser resolvido? Um de vocês dois, qualquer um dos dois, sentar e reescrever o texto inteiro. Só que isso vai demandar alinhamento e conversa entre vocês. E eu não sei se vocês dois têm exatamente a mesma opinião. Mandei até para o comitê, né? Falei, se os dois autores aceitarem reescrever mantendo a posição, concordo que o texto seja aceito. Mas qual é o problema? Duas pessoas escrevendo em linguagens diferentes. Língua portuguesa, mas em linguagens diferentes. O problema do plágio é claramente cópia. Cópia sem seguir referência, cópia sem mencionar quem foi o criador, cópia sem indicar adequadamente cada um dos aspectos, cópia de uma ideia. E como é que se resolve isso? Propondo atividades que não facilitem a cópia. A gente conhece casos de professor que entra na internet, baixa a prova e aplica. E claro que os alunos já descobriram isso. E o que eles fazem? Entram na internet, buscam pela questão e baixam a prova com gabarito. Pronto. Então, eu gosto de olhar plágio com essas várias vertentes. Eu não gosto de olhar plágio como algo abominável do lado de quem plageia, não. Eu gosto sempre de olhar dos dois lados. Sem privacidade. E aí isso aí é um dilema terrível. Tá? Porque, por um lado, você quer apertar um botão e chegar um táxi da porta da sua casa. Por outro lado, você não quer que a tecnologia saiba onde você mora. Por um lado, você não quer ir no banco. Você quer que o carteiro deixe o dinheiro que você precisa sacar dentro da sua caixa de correio. Por outro lado, você não quer que a tecnologia saiba a sua senha do banco, sua conta do banco. Então, assim, o que eu posso dizer a respeito de privacidade? Não existe 100% sem privacidade. Não existe 100% com privacidade. Qual é o percentual que você aceita para você de privacidade? Você aceita que a empresa te mande e-mail, que ela entre em contato com você pelo WhatsApp? Ela vai saber seu telefone. Que ela te mande uma correspondência, ela vai saber onde você mora. Que a conta do banco de energia ou a conta de água seja em débito automático, a operadora de água ou de energia vai saber seus dados bancários.
Qual é a flexibilidade que você tem em relação a isso? Você cuida do lixo que você joga fora? Você faz uma compra por aplicativo de alguma coisa para comer, aí chega lá a notinha com o seu celular, você embola isso, joga no lixo. E para onde vai? Como é que você cuida das suas informações? Você pega seu CPF e rasga ele em pedaço pequenininho antes de jogar fora? Ou não, tanto faz. O mesmo se aplica à internet. Você vai acessar seu e-mail no seu computador, no computador da sua tia, no computador da sua mãe, no celular do seu pai, no celular da sua tia, e não quer que o e-mail fique conectado em cada um dos lugares? Não existe nenhuma tecnologia que é gentil para te dar bom dia. Não existe. Isso foi algum ser humano que programou ela para a hora que você informar o seu nome, ela guardar o seu nome em algum lugar, e a hora que o relógio do lugar onde você está for determinado horário, ela te dizer bom dia. Não tem nada de gentil. Se a programação for errada e o horário configurado for 18 horas, vai te dar bom dia e, na verdade, deveria te dar boa tarde ou boa noite. Então, cuidado, porque a tecnologia, na verdade, é uma massa de dados e uma massa de equipamentos. O que você faz com esses dados e o que você faz com esses equipamentos é uma decisão pura sua. Agora, não, Daniel, eu tenho uma ideia tão inovadora que eu tenho que guardar escondido. A professora no Paraná me perguntou isso. A resposta que eu dei para ela foi: escreve num papel e bota no meio dos lençóis no seu guarda-roupa. Por quê? Porque a hora que você usa um e-mail, qualquer que seja, está lá escrito na política do e-mail que os dados que transitam por ali são de informação da empresa, de propriedade da empresa. Isso está nos dados do Gmail, isso está nos dados do Hotmail, isso está no Facebook, isso está no Instagram. Ou você acha que o Instagram não sabe perfeitamente que dia do ano você tira férias, que celular você tem, que roupa você usa quando você posta uma selfie? E marca a cidade que você está e marca com quem você está. É muito fácil rastrear essas informações, muito, muito, muito fácil. Não precisa nem ter nada computacional. Se tiver informação computacional, é ainda mais fácil. Mas se não tiver, inclusive esse é um trabalho que eu vou pedir para uma das minhas turmas fazerem esse semestre, eu sempre peço, que é um trabalho de privacidade. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei vários formulários de questões do Enem, questões de inscrição no Enem, de questões econômicas e sociais, IBGE, entrevista de emprego, criação de conta no banco. E aí eu elaborei um baita de um formulário de 5 páginas e eu peço os alunos para pesquisarem sobre alguma personalidade pública e tentarem investigar até que ponto eles conseguem essas informações. Onde estudou, onde tem conta bancária, onde tira férias, quantos irmãos tem. E é inacreditável a quantidade de resposta que vem. Pra vocês terem uma ideia, um tempo atrás, uma das alunas fez esse trabalho e me entregou ele com 77 referências. Ou seja, a gente tem privacidade até onde? Ou a gente quer fingir que tem privacidade? Quando eu tenho lá um aplicativo de música, até que ponto esse aplicativo de música tem liberdade para saber quantas vezes eu escuto cada música, em que momento do dia, em que companhia eu estou para escutar aquela música? Será que analisando a frequência que eu escuto músicas, ele não consegue separar que horário que eu almoço, que horário que eu janto, onde eu vou? Consegue, né? Então é só uma questão de alinhamento, né? Tomar cuidado um pouco com
o que a gente espera de privacidade da tecnologia, o que a gente espera de benefício. Por quê? Você acha mesmo que uma lâmpada com sensor vai acender na hora que você estiver debaixo dela e ela não pode mandar um código para algum lugar dizendo, olha, agora ele está na sala? Não tem um registro no seu celular de que hora que abriu o portão, de que hora que fechou o portão? Se você tem um comando lá pelo celular para abrir e fechar? Tem. Você quer a comodidade de na chuva não ter que descer para abrir e fechar o portão? Pague com a privacidade que você não vai ter. Agora, você não quer a comodidade? Beleza, bota lá um cadeado do grande, sai na chuva, abre aquele portão com cuidado, molha todo, volta dentro do carro, molha o banco inteiro. É o preço que se paga. A gente pode tomar certos cuidados? Pode. Vai adiantar alguma coisa? Nem tanto. Informação tem de monte. Ajuda ou atrapalha a quem? Quando a gente vai discutir a tecnologia, se ela é boa ou ruim, a gente tem que imaginar se ela ajuda ou atrapalha e a quem ela ajuda ou atrapalha. Porque da mesma forma que não existe 100% ajuda, nem 100% atrapalha, não existe ajuda ou atrapalha só a uma pessoa. Mas a gente pode pensar em prioridades. A tecnologia vai ajudar o aluno? Se eu propuser uma atividade onde ele vai pesquisar informações, a tecnologia pode ajudar o professor? Pode. Quando eu pego o PowerPoint, abro, converso com vocês através do PowerPoint. Quando eu faço busca na internet para complementar. Quando eu uso videoconferência para passar informação, uso formato de vídeo. Quando eu uso tecnologia para climatizar o ambiente, para ter uma música de fundo. A tecnologia está me ajudando. Agora, estar com o celular do lado e ele tocar vai me atrapalhar? Pode. Acabar a energia vai me atrapalhar? Vai. Pode ajudar a atrapalhar a instituição? Pode, e muito. Quando que a tecnologia ajuda a instituição? Quando a instituição é mais atualizada, quando a instituição é mais ágil, quando a instituição é mais proativa, quando a instituição é uma instituição que tem a colaboração das pessoas. A tecnologia vai ajudar na colaboração, a tecnologia vai ajudar na agilidade, a tecnologia vai ajudar no processo de trabalho. Porque uma coisa é você imaginar tudo feito em papel e caneta, não que isso não seja tecnologia, né, mas tudo bem. E aí você depender do dia que o professor vai na escola para assinar o documento. A outra coisa é você ter meios tecnológicos para colocar uma assinatura digital, para levar esse documento na casa do professor, para entrar em contato com esse professor. Então, assim, a gente vai precisar, sempre que falar a respeito de tecnologia, tecnologia ajuda ou atrapalha quem? Por exemplo, eu falei mal agora há pouco do PowerPoint. Cognitivamente, ele é horrível. É uma das piores tecnologias que existe, porque ele é mal utilizado. A galera enche o PowerPoint de informação, atropela aquilo tudo, fala muito devagar no início, muito rápido do meio para o final, lança aquele PowerPoint como dado, marca uma prova que é qual era a linha do slide 30 do PowerPoint da aula 8, ou seja, é um PowerPoint que atrapalha demais. Agora, esse PowerPoint ajuda demais ao professor? Ajuda. Afinal de contas, vamos supor, eu dei aula de, 10 matérias até hoje. Se daqui 2 horas alguém virar e falar, Daniel, eu preciso que você assuma uma aula 8 horas da noite sobre uma matéria que você já deu. Você pode assumir? Se eu tiver o PowerPoint daquele conteúdo, a chance de eu assumir é muito grande.
Porque basta eu recuperar o PowerPoint, dar uma olhada naquilo antes, enfiar para dentro da sala e dar aquela aula. Já sei o conteúdo. Ou seja, ajuda demais ao professor. Qual é o equilíbrio necessário? O ideal é que ajude a todo mundo. Nem sempre é possível. O equilíbrio necessário é ajudar o máximo possível e atrapalhar o mínimo possível. Como é que eu estou antecipando o imprevisto, antecipando o risco? Quais são os riscos de atrapalhar? Eu preciso pensar nisso antes, eu preciso ver como é que eu vou agir antecipadamente. O que define se ajuda ou atrapalha é o professor, se ele encaixar adequadamente, se ele contextualizar adequadamente, o momento, adequação ao conteúdo. Não adianta nada eu dar uma aula e no meio da aula eu parar e falar, eu achei um vídeo aqui que parece ser legal, peraí. Você tem que preparar o ambiente para utilizar o vídeo. Você tem que preparar o ambiente para uma aula no laboratório, para uma visita a algum espaço. Uma aula no laboratório é a mesma coisa que uma visita a algum espaço. Uma aula usando o celular, uma dinâmica usando recurso didático, tecnológico, é a mesma ideia de uma visita a um laboratório, visita a biblioteca, visita a um centro de conhecimento, de alguma coisa. Precisa ter um contexto, ter uma preparação toda muito bem feita antes. Proficiência do professor / estagiário, / ajudante, / alguém que vai estar ali para ajudar. Por quê? Eu não disse que a hora que você encaixa a tecnologia, ela gera mais imprevistos? Se ela gera novos imprevistos, o que a gente precisa? Ter alguém que vai ajudar a gente a contornar esses imprevistos. Esse alguém pode ser o professor? Pode. Perfeito. Desde que ele tenha proficiência naquilo que ele está cobrando. Pessoal, hoje eu quero que vocês editem um vídeo. Já fez isso alguma vez? Nunca. Você vai conduzir essa aula como? A primeira pergunta que tiver, você vai ficar completamente perdido. Então, tem alguém que saiba fazer ali dentro. A aula de hoje vai ser fazer uma pesquisa na internet no laboratório. Você já fez isso no laboratório? Não. Quantos computadores tem funcionando no laboratório? Qual é o conhecimento prévio dos alunos? De onde você tem que começar o conteúdo para que a tecnologia seja adequadamente encaixada e você tenha resultados bons? Você tem o objetivo de aprendizagem claro? Vou usar o computador na aula tal porque eu quero alcançar esse resultado que com o computador vai ser melhor? Vou usar o celular na aula tal porque eu quero alcançar esse resultado e com o celular vai ser melhor? São esses parâmetros que inicialmente vão te ajudar a definir se a tecnologia mais ajuda ou atrapalha. Se não, daqui a pouco o aluno vira para você e fala, ok, mas você está querendo me ensinar um monte de coisa que eu não quero conhecer? Ou então ele vira para você e fala, nossa, professor, como é que você não sabe isso? Ou ele se encosta com os amigos dele e fica de deboche, de abuso. Porque você está querendo ser o mais atualizada, o mais high-tech, e na verdade você está levando informação para ele que ele já sabe e já é informação, inclusive, defasada. E aí, claro, a gente precisa voltar nesses tópicos e precisa se preocupar com cada um dos parâmetros importantes. Vamos falar um pouquinho sobre momento. Se a gente pega uma sala de aula e uma aula de 50 minutos, a gente vai ter o seguinte cenário.
Esse aqui é 50 minutos de aula. Alguns professores vão sobrecarregar o momento antes da aula. Outros professores vão sobrecarregar o momento depois da aula. Em geral, a gente vai ter professores que sobrecarregam os dois, tá? Então, acabam trabalhando demais, tanto antes quanto depois. E qual que é o cenário ideal? O ideal é que a gente tenha professores que consigam acoplar os recursos todos necessários para lidar com 1,5 vezes hora aula. Por que 1,5, Daniel? Porque essa é a recomendação, esse é o salário que a gente recebe, isso é, em geral, o que a gente tem de padrão. E esse 1,5 de hora-aula, ele tem que ter certa liberdade e flexibilidade, porque senão a gente não consegue lidar com o imprevisto, lidar com outras tarefas da nossa vida e coisas assim. Se a gente pega essa aula aqui com 50 minutos, a gente pode dividir essa aula em 3 momentos. Momento número 1. Avisos gerais. Ah, Daniel, o que é isso? O que são avisos gerais? São aqueles momentos onde você vai falar de data de prova, de fazer chamada, na verdade, de data de prova, de formação de dupla ou grupo de trabalho, de organização para data de entrega de trabalho. Então, os avisos gerais necessários para a disciplina, necessários para a aula, mas que não são, que eu vou colocar aqui no final, atividades burocráticas. O que é uma atividade burocrática? É fazer chamada, é entregar nota de prova. São atividades onde você tem obrigação de fazer, mas que você não considera isso como hora-aula. Isso não é conteúdo. Tá? Isso não é apresentação de conteúdo. Isso é atividade burocrática. Esse meio do caminho aqui vai ser conteúdo. Assunto, né? Se a gente quiser mudar o nome, assunto. O assunto da aula vai ser discutido nesse meio do caminho aqui. Qual que é o cenário ideal? É que esses 50 minutos aqui de fora do retângulo sejam dedicados ao assunto. Quanto mais tempo eu gasto com aviso geral, menos tempo eu gastei com o assunto principal da aula. Quanto mais tempo eu gasto com atividade burocrática, menos tempo eu gastei com o assunto principal da aula. Ah, mas qual é a importância se a gente pensa cognitivamente? Exposição ao assunto, sensório, sistema sensório, assimilação, aprendizagem. Vou comentar isso aqui para vocês conseguirem ler. Então vamos lá. Qual que é o ideal? Qual é a relação que a gente conhece assim de fato, né? A relação mais padronizada. Quanto mais tempo de exposição ao assunto, em formas diferentes de exposição, mais eu vou ter ativação do sistema sensório, de todos os meus sentidos, mais eu vou favorecer a minha assimilação e mais eu vou favorecer o meu processo de aprendizagem. Como é que isso funciona? Ah, se eu vejo a maçã desenhada no papel, eu tenho um grau de memorização da maçã. Se eu vejo uma maçã real, eu tenho um grau diferente. Se eu como a maçã, eu já tenho paladar associado à mesma fruta. Se eu peso a maçã, se eu dou a maçã para alguém, se eu gero outros estímulos associados a este mesmo objeto, eu vou aprender ele com maior ênfase, com maior poder.
Então, voltamos para tecnologia ajuda ou atrapalha. Se eu exponho com uma quantidade excessiva de modos o mesmo assunto, eu, na verdade, estou prejudicando a aprendizagem. Eu preciso levar no tempo do aluno, levar no tempo do indivíduo assimilar. Como é que eu faço isso? Maximizo o assunto, reduzindo o tempo de assunto geral, de aviso geral, reduzindo o tempo de atividade burocrática. Se eu tiver 40 minutos para discutir o conteúdo da aula, a minha aula vai render mais. Ok. Vamos lá. Se a gente pega esse mesmo cenário e a gente traduz ele num cenário de semestre ou num cenário de bimestre de aula, o que a gente vai ter? A gente tem uma estrutura de bimestre ou de semestre que é uma estrutura muito bem formatada. E essa estrutura muito bem formatada, ela vai fazer total diferença no nosso planejamento. E é algo que, em geral, os professores não param para pensar. Então, vamos lá. Em que momentos eu posso aplicar a tecnologia para ter melhores resultados? Como que a sua disciplina é estipulada, é organizada? Em que mês acontece a prova 1? Em que mês acontece a prova 2? Como é que você lida com essas atividades avaliativas? A semana antes da prova 1 é uma semana de revisão? E a semana depois é de correção? Ou é a aula antes e a aula depois? Como é que você lida com as outras provas? Dos outros professores da mesma turma? Como é que você lida com isso? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a minha realidade na universidade. Então a minha realidade existe todo um período de cancelamento de matrícula no início do semestre, que é um período extremamente perigoso, porque tanto eu tenho inscrição tardia, quanto eu tenho aluno que desiste da matéria nessas primeiras 2 semanas. Ou seja, nas 2 primeiras semanas eu não tenho certeza nenhuma que o aluno vai ficar até o final. E nem que eu estou com a turma cheia. O que eu costumo fazer? Dividir o meu semestre em meses. Mês. Eu tenho 3 meses e meio, em geral, de período letivo no semestre. Ok? São 15 semanas de 4 horas de aula. Vamos lá. 3 vezes 4, 12, mais 3 semanas, né? Em torno de 3 meses e meio. Eu tenho por costume começar com uma carga alta de trabalho, uma carga baixa de prova, avaliar turma a turma se vale a pena ter alguma prova e nunca dou a minha avaliação junto com as outras. Se as outras avaliações dos outros professores são dadas na, sei lá, primeira semana do segundo mês, as minhas avaliações são na semana anterior. E eu falo sobre isso com os alunos dizendo o seguinte, galera, eu marco a minha semana de prova antes, porque eu não estou aqui para avaliar até que ponto vocês conseguem suportar 2, 3, 5, 10 provas na mesma semana. O meu objetivo não é esse. Então, vejam, eu já olho para a minha programação e para a programação dos colegas e eu já consigo identificar alguns fatores para melhorar o desempenho dos alunos nas minhas avaliações e nas outras. Que é óbvio, cognitivamente pensando, o aluno rende pior se ele tiver 3 provas no mesmo dia. Ele precisa ter um certo gerenciamento do tempo dele e uma adaptação de uma prova para outra. Se ele termina uma prova 8h40, 9 horas entrou para outra, ou 8h40 ele já troca de sala e troca de assunto, quanto tempo ele demora para assentar, acalmar, assimilar, entender qual foi o desempenho dele na primeira prova e fazer a segunda?
Em algumas situações isso é necessário, mas no meu caso eu tenho liberdade para flexibilizar e eu faço essa flexibilização. Outra coisa, passou-se a primeira prova ou passou-se o final do segundo mês, eu começo a reduzir a carga de trabalho e aumentar a carga de prova. Ah, como é que você está fazendo isso, Daniel? No início, existe uma carga de responsabilidade muito alta em mim e aos poucos eu vou virando essa curva. Eu vou diminuindo a carga de que eu tenho de conduzir o conteúdo e vou passando para eles. Então, por mais que eu não tenha prova aqui ou prova aqui, que eu prefiro trabalhos e atividades mais individuais ou em dupla, eu vou diminuindo a minha carga de responsabilidade aqui e vou passando essa responsabilidade para eles. Ok? Quais são os problemas que acontecem? Ah, problema de aluno que foi mal na prova. Problema de aluno que não fez a prova. Problema de aluno que não entregou o trabalho e aparece com tudo na última hora. Fazer diário. Corrigir. Então, o que eu faço? Eu antecipo a minha avaliação, de modo que eu tenha uma semana de correção e tirar dúvida, e de modo que eu tenha uma semana para entregar nota. O que eu estou fazendo no final das contas? Antecipando o problema. Ah, Daniel, mas você está falando de tecnologia. Como é que a tecnologia vai ajudar nisso tudo aí? A partir do momento que você tem essa noção completa e você consegue antecipar os problemas, você consegue avaliar adequadamente se a tecnologia é interessante ou não. Agora, os alunos têm prova de tudo que é professor. Aí você vira e fala, ah, não, a minha prova é uma prova que eu faço ela 5 cópias diferentes, 5 versões diferentes, e, portanto, é muito mais difícil de colar. Ok, mas você está, de fato, avaliando o entendimento do conteúdo, o progresso da turma, ou você está gerando uma nota? De fato, fazer provas diferentes com tecnologia é fácil. Editar um caractere numa questão ou mudar a ordem da letra A, B e C é muito fácil. Mas será que isso está atrelado ao seu entendimento didático e pedagógico necessário? Ou será que você está associando isso a menos trabalho para você? E será que o menos trabalho para você não é uma questão de planejamento? De, por exemplo, você tomar a mesma postura que eu, que antecipo a prova uma semana? E aí na outra semana é semana de correção de prova. O aluno está estressado de tanta prova que ele está fazendo, e a hora que ele chega para mim, ele me vê com bons olhos, porque eu só vou fazer correção, só vou tirar dúvida. É uma aula muito mais leve, muito mais tranquila. Será que gera um impacto muito grande no seu conteúdo você mudar a sua prova dessa semana antes para a semana depois? Será que o engajamento da turma vem porque você está levando celular como recurso didático? Ou será que o engajamento da turma vem por você entender o contexto da turma? Então, é por isso que eu estou falando dos momentos diferentes. A gente pode pegar a tecnologia e aplicar no pré, na aula, no pós? Pode. Pode usar a tecnologia para aviso geral? Pode. Quantas escolas não usam o mural? Pregam lá num papel no mural e o aluno chega e fica sabendo. Você pode fazer isso também. Você pode chegar e tirar a fatia extrema esquerda do quadro para ser a fatia onde data da prova 1, data da prova 2, data da prova 3. Pronto. Você pode disponibilizar isso num Dropbox ou num Google Drive. Você pode disponibilizar isso num site. O que, na verdade, você está fazendo não é incorporar a tecnologia à sua aula, é diminuir o tempo dos avisos gerais. Você pode usar a tecnologia para fazer chamada? Pode. O que você está fazendo?
reduzindo a demanda de atividade burocrática. Ah, mas eu uso Excel e minha aula melhora consideravelmente. Não. Pera lá. Você não usa o Excel e sua aula melhora consideravelmente. Você usa o Excel e você tem mais tempo para discutir o assunto necessário na aula. Porque, por exemplo, o meu caso, olha como que eu faço chamada. Assim. Ó, datas, nomes das pessoas. Aqui eu vou colocando presença ou falta. Se eu quiser saber quantas faltas, eu puxo uma soma aqui do lado. Pronto. Ah, mas como é que você controla conteúdo? Assim. Se eu precisar trocar algum conteúdo de posição, o que eu faço? Pego isso aqui, arrasto para cá. Posso voltar? Perceberam quanto de tempo eu gasto para fazer? É muito pouco. Agora, eu preciso ter muito claramente na minha cabeça que eu estou fazendo isso aqui para lidar com atividade burocrática, para lidar com aviso geral, porque eu quero que a minha aula seja do assunto que eu quiser tratar. Se eu começo a gastar um monte de tempo para tratar de assunto de atividade burocrática e de aviso geral, lascou. Se eu gasto um monte de tempo pré-aula e pós-aula, lascou. Se eu gasto um monte de tempo enquanto eu estou com o aluno faltando muito, lascou. Se eu me proponho a dar uma baita de uma aula no intervalo entre duas provas, no intervalo antes do almoço, ou no intervalo logo depois que voltaram daquele momento de lanche na escola. Então, assim, não é que a minha aula melhora com a tecnologia, eu ganho tempo. E se eu souber ganhar tempo, eu posso melhorar minha aula, com tecnologia ou sem tecnologia. E aí a gente vai falar sobre tecnologia ser recurso, apoio ou meio. Antes da aula, eu posso utilizar a tecnologia como primeira experiência do assunto. Eu não preciso começar a minha aula falando um monte de termo técnico que o aluno nunca ouviu falar. Eu posso começar a minha aula dizendo, galera, ó, é o seguinte, eu termino minha aula anterior, né? Galera, é o seguinte, semana que vem a gente vai começar um novo assunto. Eu vou pedir para vocês pesquisarem e no final da disciplina eu vou dar meio ponto para quem fizer essas pesquisas e me entregar. Eu quero que vocês pesquisem o assunto da próxima aula. Ou então nem dá ponto, ou aumenta a pontuação, é você que decide. Aí a hora que você chegar para dar aula, não é claro que todos os alunos leram, estudaram com afinco o assunto. Não, um ou outro. Mas a hora que você pediu, você chega na aula, o aluno que mais participa é o que foi atrás. Mas não é o que foi atrás porque ele sabe ir atrás, é porque ele seguiu uma orientação sua. E às vezes a gente tem alunos que não são tão bons, mas que gostariam de ser muito bons, que não rendem porque não sabem como. E bastaria você chegar para ele numa aula e dizer, olha, semana que vem eu vou falar de tal assunto. Pesquisa lá, por favor. Você pode usar também a tecnologia como nivelamento. Eu não disse que o aluno falta pra caramba na minha aula nas 2 primeiras semanas. O que eu faço? Claro, eu crio uma cultura interna de, olha, se você pretende fazer a disciplina do Daniel, vá desde o primeiro dia, porque ele vai começar lascando conteúdo a balde. Então, tudo bem, se você desistir, não tem problema nenhum. Mas vai. Não precisa estar com matrícula formal, mas vai. Esteja lá. E eu crio um ambiente onde tudo que é discutido nas 2 primeiras aulas, de forma mais intensa, eu vou voltando a discutir isso durante o resto do curso. Então, claro, quem esteve nas 2 primeiras semanas vai entender melhor o resto? Vai. Quem chegou depois vai deixar de entender alguma coisa? Não. Entenderam como é que é?
Por que eu faço isso? Porque eu uso a tecnologia e uso esse ambiente como nivelamento. Durante a aula, como é que você pode usar a tecnologia? Para explicar de um modo mais didático. Então, vamos lá. O PowerPoint pode ser mais didático? Pode. Como? Vocês têm facilidade para fazer um círculo com a mão no quadro? Igual aqueles professores de matemática. Eu sou horrível para desenhar. Não é muito mais fácil eu pegar um desenho pronto e mostrar para vocês? Ou eu fazer um desenho no PowerPoint ou num outro ambiente? Lógico. Então, o PowerPoint pode ser mais didático porque eu posso escolher vídeos, animações, imagens, textos, cores, que vão ajudar pra caramba na qualidade da minha aula. Posso usar a tecnologia para apoiar a minha aula? Posso. Afinal de contas, eu posso ter uma quantidade maior de atividades. Como eu gasto menos tempo passando no quadro e os alunos copiando, a minha explicação pode ser um pouco menor e o aluno pode aproveitar mais para praticar. Eu posso também ter apoio de material de texto. Qual é o problema disso? Excesso. A necessidade de gastar 50 minutos faz com que os professores, por vezes, gastem muito material, muito texto e muito tempo dos alunos. É preferível marcar um trabalho mais demorado para os alunos e você ir conduzindo a sua aula, sempre deixando, se sobrar 10 minutos para os alunos adiantarem o trabalho, do que você se obrigar a cumprir 50 minutos e a hora que termina os 50 minutos você fala, nossa, precisava ter falado desse assunto e não deu tempo. Você pode também usar a tecnologia para avaliar, para identificar resultado, para identificar dificuldades. Sabe aquela coisa que se fala muito de avaliação contínua, de não ser uma alternativa de apenas avaliar e gerar uma nota, mas de contribuir com o aprendizado do aluno? Você pode fazer isso passo a passo usando tecnologia. Seja com aplicativo de celular, seja com um papel, seja com uma dinâmica de quadro, seja com um e-mail, seja com uma rede social, seja com um blog. Tem vários meios de você avaliar continuamente a participação utilizando tecnologia. E você pode também aplicar a tecnologia depois. Como? Para avaliar, seja durante o processo, seja depois do processo, para revisar no sentido de reforço e para revisar no sentido de nivelamento. Então, a tecnologia ela pode ser muito boa ou muito ruim, ela pode ajudar ou atrapalhar, dependendo de qual momento você escolhe utilizá-la. Ela é um recurso pelo qual você está apresentando as informações? Ela vai apoiar o aprendizado? Ou ela vai ser um meio para o aprendizado? Como é que você vai lidar com aquele ciclo que eu fiz lá no PowerPoint? Que é exposição, sistema sensório, que é sensação, né? Sensação, percepção. Como é que você vai lidar com isso? Aqui no quadro eu tinha colocado de um outro jeito. Estímulo, geração, fixação e aprendizado. Como é que você vai lidar com as cores? Você vai lidar com cores vivas para estimular, para dar ênfase? Esse quadro aqui, por exemplo, qual que é a ideia do vermelho? Qual que é a ideia de ser preto no fundo branco? Quais são os problemas da memória do quadro, de estar aparecendo coisas que foram escritas antes? É que você lida com isso. Será que esse quadro aqui é melhor assim ou é melhor um PowerPoint? Será que se o aluno tirar foto desse quadro é bom ou ruim? Entenderam como é que funciona? Então, assim, eu tenho a foto, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C,
Eu tenho a possibilidade de conduzir eu mesmo a aula. E a tecnologia pode me ajudar pra caramba, pode me atrapalhar pra caramba. Eu posso ter plano A, B e C envolvendo a mesma tecnologia, envolvendo tecnologias diferentes. E eu vou tendo que lidar com esses diferentes cenários. Com relação a momentos de uso da tecnologia, você vai usar a tecnologia para capacitar seus alunos? Você vai usar a tecnologia para planejar igual eu fiz? Um simples Excel. Data, carga horária, dia da semana, assunto tratado, atividade recomendada. Pronto. Você vai usar a tecnologia para fazer diagnóstico? Para tentar identificar se os alunos estão acompanhando? Ou você vai esperar 3 meses para aplicar a prova e ter fiasco? E aí você tem que subir a nota de todo mundo, porque senão você reprova todo mundo e o sistema educacional te gera um monte de problema. Então, não é que a tecnologia seja algo que ajuda ou atrapalha, é questão de identificar quando usar. Eu posso fazer um diagnóstico na 3ª semana de aula? Posso. Sem tecnologia eu consigo fazer? Consigo. Com tecnologia é melhor e mais rápido? É. Para todos os contextos, Daniel? Não. Depende se você é proficiente na tecnologia que você está escolhendo, se você tem alguém para te ajudar, se a sua turma aceita, se o seu conteúdo vale a pena, se a tecnologia está disponível. E aí você tem que ficar fazendo adaptações. Mas fazer o diagnóstico é fundamental, porque você tem que fazer avaliação contínua, acompanhamento de progresso do aluno. Se na hora que você chega no final do semestre, você aprova todo mundo sem ter explorado o potencial, reprova todo mundo sem ter percebido como é que você podia ajudar. Já passaram por situações dessas? De chegar no final da disciplina, você virar e falar, nossa, o aluno tirou 10, eu nem percebi. Já passou pela outra situação de, caramba, o aluno tá, não adianta nada a nota que ele tirar na última prova, que ele já está reprovado e eu não tenho o que fazer. Chegou num ponto agora que eu não tenho muito o que fazer. Se você tivesse percebido isso lá no início, era mais fácil, né? Você tinha um monte de alternativa para lidar. E eu não estou falando de facilitar ou dificultar. Estou falando de escolher. Você tem autonomia e liberdade para escolher o que você quiser. Agora, ter acesso o quanto antes à informação vai fazer uma diferença absurda. Pode usar a tecnologia como apoio didático, apenas para melhorar, apenas para experimentar, apenas para ver se vai dar certo. E aos poucos você verifica se tem engajamento. Os alunos daquela turma estão gostando mais da sua aula? Aquele conteúdo, o resultado foi melhor? Aquela unidade, o resultado foi melhor? Ou no final das contas, aquela unidade com aquela tecnologia não foi boa? Já tive um monte de experiência dessa. Depois, você pega alguma questão de tecnologia, bota na atividade e fala, galera, então eu quero que vocês me entreguem desse jeito. E o resultado não é bom. Acontece. Pra caramba. Agora, como é que a gente vai saber se é melhor ou pior? Aplicando, testando e vendo. No final das contas, onde que a gente vai esbarrar? Na carga horária da disciplina e na quantidade de assunto que você tem que tratar. Você pode fazer o milagre que for, que as suas os seus 50 minutos de aula não mudam para 49, não mudam para 51. Você tem que aprender a lidar dentro dele. E lidar com intervalo de uma aula para outra, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Quanto melhor você lida nesse ambiente, melhor o resultado que você colhe. Em cada momento desse, você precisa avaliar. Você está usando a tecnologia para apoiar quem? E você está usando a tecnologia em que fase? Qual vai ser o impacto dela? Qual o resultado esperado? Qual é o impacto? Para estimular? Para motivar? Eu estou usando para apresentar o conteúdo? Para informar? Eu posso usar um gráfico hipercomplexo
Para exemplificar alguma coisa, eu tenho a tecnologia, estou usando para acompanhar as atividades, ou seja, criem lá um Google Docs para vocês fazerem um relatório da disciplina e coloquem com permissão para acompanhar. Não vou editar, não vou corrigir, eu vou só uma vez por semana entrar no Google Docs de cada grupo, que podem ser 5 grupos, então tem que entrar em 5 páginas e dar uma olhada se o Google Docs cresceu ou não. E aí eu vou chegar na aula e vou falar, galera, ó, entrei lá e o trabalho do grupo 2 não rendeu. Grupo 3 e 4 tá de parabéns, tá rendendo bastante. Grupo 5, ó, vocês precisam pesquisar mais desse aqui ou daquele assunto. Tá acompanhando a atividade. Qual que é a perspectiva de resultado no final da disciplina? É muito melhor. Você pode utilizar como reforço para sintetizar ou para praticar. Como é que você está aplicando? Você está sintetizando o assunto para facilitar numa avaliação? Você está pedindo que o aluno pratique? Por exemplo, num gráfico, numa simulação de física, numa simulação de algum cenário de componentes químicos, de ambiente, de intempérie. Como é que você está lidando com isso? Você está com o objetivo de gerar o aprendizado ou de apoiar o aprendizado ou de ser apenas um estímulo diferente? Como é que você escolhe? Você vai usar a tecnologia para avaliar? Pode ser. E pode ser para autoinstrução. Você pode usar a tecnologia para caramba para preparar suas aulas, para encontrar um outro PowerPoint de apoio, para encontrar um vídeo que vai melhorar a sua aula, para encontrar uma música que é legal, para encontrar uma imagem que vai chamar a atenção dos alunos, para encontrar um exemplo mais atual, para encontrar outros pontos de vista, outros autores, experiências de outros professores da sua área em outros estados, em outras cidades. Como é que você vai fazer isso? Através da tecnologia. Afinal de contas, quais são os riscos e benefícios? Para tudo tem risco e benefício e a gente vai precisar lidar. O que a tecnologia traz de principal em relação a riscos? Informação falsa, dispersão, falta de atenção e conteúdos inadequados. Então, Daniel, mas como é que eu vou ter controle se o meu aluno vai acessar uma rede social, um jogo ou alguma coisa indevida? Tem algumas políticas que você pode configurar o próprio computador, a própria acesso à internet para limitar determinados acessos, mas em geral você vai ter que lidar com esse tipo de risco. Seja punindo, seja instruindo, seja tratando isso de uma forma mais séria. É você que vai ter que avaliar o seu contexto. Mas, incluiu tecnologia, essas 3 coisas aqui precisam ser muito, muito bem tratadas. Informação falsa, dispersão e distração e conteúdo inadequado. Mas quais são os benefícios? Criatividade. Você tem ambientes que vão ser grandes estímulos à criatividade. Socialização. Você vai ter muita rede social, muito trabalho em grupo, muita proposta que tem essa integração e socialização. Concentração. E aí vai depender muito de qual atividade você propõe. Comunicação. Como é que você lida com esse paralelo? Você prefere o lado de riscos ou de benefícios? Não existe um lado sozinho. Existem escolhas. A gente vai o tempo todo fazendo escolha de, olha, eu aceito mais isso aqui, eu aceito menos isso aqui. E claro, você precisa levar em consideração o tamanho da sua escola, quem é o gestor ou a gestora, quem são os familiares, qual é a idade do seu aluno, qual é o bairro do seu aluno.
As informações todas de contexto que você puder levar em consideração vão te ajudar a tomar decisões melhores. Agora, a decisão quem tem que tomar é você. O que a informática não substitui? A linha de necessidades, que é uma linha muito sequencial. Informação, localização, tratamento, crítica, conhecimento. Sentir, perceber, memorizar, aprender. Isso ela não substitui. Ou seja, ela não substitui a relação social, ela não substitui a relação humana, ela não substitui estímulos organizados, estímulos diversos que vão favorecer o conhecimento. Então, eu posso encontrar meios muito diferentes da mesma abordagem ao assunto? Posso. Vou encontrar. Por que o aluno não vai aprender tão bem se o YouTube tem 50 milhões de vídeos sobre o seu assunto? Porque o aluno ele precisa da relação humana. Ele precisa da relação social. É na relação com os pares que o conhecimento vai sendo criado, vai sendo consolidado. Ah, Daniel, mas você está dizendo que a informática não resolve nada? Não. Estou dizendo que, por exemplo, para operar uma máquina, não tem nada melhor do que manual de instrução, vídeo de instrução, simulação de instrução. Agora, para gerar conhecimento e para ter posicionamento crítico, não tem nada melhor do que a relação social. A relação social, a conversa, a divergência, a discussão vai fazer com que as pessoas se posicionem. E se posicionar é fundamental para ela identificar quem ela é no mundo, identificar com o que ela concorda e com o que ela discorda no mundo. O professor, ele é esse mediador. Ele está nesse ambiente diverso, levando recursos diferentes, tentando aumentar a quantidade de experiências dos alunos, seguindo um plano de conteúdo que chegou para ele. Cuidado, porque a tecnologia vai gerar um absurdo de lixo eletrônico. Então, a gente vai ter um ponto de muito risco em relação a tecnologias, que é o ponto de tudo fica descartável. Tá? O que antes ela era muito bem durável. Agora você tem até a obsolescência programada, que é o fato do celular, ou do equipamento da televisão, ou do equipamento eletrônico ser desenvolvido para durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou um pouco mais. Inclusive, tem processos que provam que existe configuração de empresas de equipamentos para que o equipamento tenha a bateria dele reduzida a 80% após um período de uso. Não é porque teve um desgaste do equipamento, é porque foi configurado para ter essa redução de desempenho. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, mas, no final das contas, é claro, a tecnologia vai ajudar pra caramba, a tecnologia vai ser útil em muitos momentos e muitas realidades, e a gente precisa parar para pensar e ver até que ponto é bom, até que ponto é ruim, até que ponto contribui, até que ponto atrapalha na minha aula, no meu trabalho, no meu ambiente de estudo, no meu ambiente de discussão. Levem em consideração sempre período turma, momento de aula, e avaliem o contexto de cada um de vocês. Então, assim, a tecnologia ajuda ou atrapalha? Ela ajuda e atrapalha. Ajuda um monte, atrapalha um monte. Quem faz ela ajudar mais ou atrapalhar mais é a pessoa que encaixa adequadamente ela na sala de aula. Agora, saibam,
não é a tecnologia que faz o aluno gostar da sua aula. É a tecnologia encaixada adequadamente que faz o aluno gostar da sua aula. Por exemplo, experimentem. Levem a turma de vocês ou disponibilizem a turma de vocês a acessarem rede social durante a sua aula dessa semana. E avaliem o resultado. O resultado não vai ser que gostaram da sua aula. Vai ser que você teve uma aula que não quis dar e deixou todo mundo usar o que quisesse. Vão falar mal da sua aula porque você deixou todo mundo no celular. Ah, como é que foi a aula do Daniel? Ah, não, deu aula não. Ele só deixou todo mundo acessar o celular. Agora, organiza a sua aula adequadamente. Prepara o cenário da aula e aí você vai ter situações onde eu já tive com um aluno que fez até mestrado em ensino. Ele não gosta de quebra-cabeça. Eu preparei uma disciplina, uma aula da disciplina de gestão, que eu ia fazer uma dinâmica de montagem de quebra-cabeça. Basicamente, era uma dinâmica onde eu dividi em 2 grupos e levei 3 quebra-cabeças. E eu disse o seguinte, quem montar 2 quebra-cabeças primeiro, é 2 pontos para todo mundo do grupo. Se os 2 grupos montarem os 3 quebra-cabeças, é 1,5 ponto para todo mundo. Aliás, não, é 2 pontos para todo mundo. E quem ficar para trás é 1,5 ponto. Se ninguém montar, é 1,5 ponto para todo mundo. E aí foi uma dinâmica de 2 horas de aula, onde os alunos colaboraram e se dedicaram pra caramba. Eu tive que interrompê-los para ir tomar café, para ir fazer lanche. E dizer que, olha, eu vou descontar esse tempo do tempo total. E aí, a hora que acabou a dinâmica toda, eu expliquei sobre gestão, trabalho em grupo, colaboração e coisas desse tipo. E o Francisco me procurou na semana seguinte e falou, Daniel, não gosto de quebra-cabeça, nunca gostei, nunca quis montar, mas o jeito que você encaixou isso na aula fez com que, se você aplicasse de novo semana que vem, eu participaria de novo. Então, é esse tipo de cenário que está na mão do professor preparar a aula adequadamente para encaixar o recurso. E aí, ganhar tempo com o recurso. Então, eu gosto muito de falar de tecnologia na sala de aula e de recurso didático, porque eu vejo um jeito da gente ganhar muito tempo. Principalmente de uma aula para outra, principalmente gerando o engajamento do aluno que vai trabalhar mais tranquilo, principalmente uma flexibilidade de você mudar a data de uma prova, mudar a data de um trabalho, porque, não, tudo bem, então não precisa me entregar o trabalho hoje, que vocês têm prova essa semana, mas me entreguem domingo, ou me entreguem na próxima aula, sabe? É o tipo de liberdade que eu acho muito legal.